Abrimos a edição de hoje com decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, isso porque o colegiado aprovou a suspensão por 2 meses dos deputados Zé Trovão, Marcel Van Hatten e Marcos Polon. A medida foi tomada após a participação dos parlamentares em um motim que obstruiu os trabalhos da mesa diretora em agosto do ano passado. Os processos apontam quebra de decoro durante o protesto, que impediu o presidente da casa de assumir a cadeira no plenário. A gente abre aqui, já estou recebendo a presença do deputado Zé Trovão, que está aqui do meu lado para falar sobre isso. Decisão do Conselho de Ética hoje, deputado, já agradecendo a presença do senhor aqui. Decisão do Conselho de Ética hoje surpreendeu, isso porque, lembrando da decisão do passado do presidente da casa, Hugo Motta, era de não prejudicar os deputados que estavam lá na mesa diretora naquele dia. Então, essa decisão, ela surpreendeu? Olha, Leila, primeiramente, obrigado pelo espaço. Surpreendeu a todos, né? A gente, naquela ocupação que levou a esse julgamento de suspensão, e diga-se de passagem, um julgamento sem base jurídica nenhuma, porque não existe precedentes no regimento interno da casa que, até aquele momento, proibisse algum tipo de ocupação. Até porque, se fosse assim, foram ocupadas a mesa da Câmara e Senado mais de 6 vezes. Então, a gente tem esse um momento bizarro da história, né? Parlamentares serem condenados à suspensão do mandato por um crime que não existe tipificação alguma sobre isso. E naquele acordo, naquele dia em que foi feito, porque a gente tem que entender o porquê que nós ocupamos a mesa. Vamos lá, vamos retroceder lá na eleição de Hugo Motta. Na eleição do Hugo Motta, foi feito um acordo com o presidente Hugo Motta, feito pelo próprio presidente Bolsonaro, pelo próprio Valdemar da Costa Neto, que ele pautaria o nosso projeto de anistia. Sim. Ele não tinha compromisso algum com a aprovação, mas ele tinha um compromisso e a obrigação de pautar. Passado meses da sua eleição, ele simplesmente não pautava. E um dia ele disse para nós, numa reunião, pegue o requerimento de urgência, consiga as assinaturas necessárias e daí eu pauto. Lá fomos nós, corremos atrás, mais de 300 assinaturas, num requerimento de urgência que tinha a vontade da maioria da Câmara de votar e sanar um problema que é humanitário do Brasil. Feito isso, apresentamos o requerimento com as assinaturas mais do que necessárias. Mais uma vez, o Hugo Motta ficou devendo para nós e não pautava, e aqui o calor foi se aumentando, porque as pessoas têm que entender que nós parlamentares, que não devemos nada ao sistema, que não temos medo do sistema e nem de nenhum órgão judicial, que a gente atua sem rabo preso com ninguém, nós somos cobrados na rua pelas ações do Congresso Nacional. É porque muitos parlamentares não têm acesso à rede social. Eu tenho mais de 1,5 milhão eu tenho mais de 1.200.000 seguidores em uma única rede. Então eu sou cobrado dioturnamente pelas ações do Congresso Nacional, mesmo aquelas que eu não tenho nenhuma força para derrubar ou gerência sobre aquilo. Então a gente chegou um momento que disse assim, olha, cara, não tem mais condições, o povo está lá fora, as pessoas estão cobrando, tem milhares de pessoas presas, pessoas sendo condenadas a 14, 15, 6 a 7 anos de prisão de maneira arbitrária, na instância errada, e a gente tem que tomar uma atitude. Decidimos nós de agir de uma maneira mais incisiva. E a nossa decisão foi em cima, nós tivemos um movimento na Paulista, que foi no domingo, e na segunda-feira nós estávamos todos em Brasília e decidimos que nós íamos ocupar aquilo ali até que fosse cumprido não só um acordo que foi feito entre políticos, mas que fosse cumprido o regimento da casa, que dizia, olha, tem um requerimento de urgência com as necessidades, com as assinaturas necessárias e a gente quer votar. Naquele dia da ocupação, passou a segunda, na terça-feira, o que me acontece? Começam as ameaças, que ia começar a ordem do dia, que não sei o quê, liberar o painel para presença. Não vai começar. Então, Hugo Motta cedeu ter uma reunião que participou Sóstenes Cavalcante, Coronel Zucco, que era o líder da oposição, líder da minoria, e todos os outros partidos. Não foi uma reunião isolada. Então lá estava o líder do PP, do União, estava de todos os partidos. E aí foi acordado o seguinte, olha, vocês vão desocupar a mesa então, e nós vamos pautar o requerimento de urgência. Vamos votar. Se aprovado o requerimento de urgência, nós vamos pautar o projeto, que era o projeto de anistia, não era de dosimetria. Desocupamos a mesa e aí, além disso, naquele momento, Hugo Motta deixa claro que, naquele acordo, não haveria
nenhum tipo de punição para nenhum parlamentar. Por quê? Porque não existia naquele momento algo regimental que nos proibisse de fazer. E aí ele deixou claro, não será ninguém vai sofrer nenhum dano, mas se ocorrer isso novamente, aí as pessoas que fizerem vão ter problemas. Sim. Então eles levaram até o projeto, se não me engano, o projeto 63, que proíbe a ocupação das mesas, tanto na Câmara quanto no Senado. Projeto que inclusive não foi apreciado até o momento. E aí chega esse absurdo, esse susto que nós levamos, porque o processo começou a andar muito rápido no ano passado. Vai para o Conselho de Ética, e aí o primeiro erro. A mesa diretora pede 30 dias de suspensão. O relator coloca 60 dias de suspensão. É aquela velha história, né? A PGR manda soltar o Clezão, mas o Alexandre de Moraes deixa ele morrer na cadeia. Foi exatamente o que aconteceu conosco. A mesa diretora pede para que seja 30 dias de suspensão e o Congresso Nacional, simplesmente, a Câmara dos Deputados, o relator, impõe 60 dias. E ontem nós tivemos um susto com a votação. Foram 15 votos favoráveis à nossa suspensão de partidos que deveriam ser partidos aliados. Houve traição? Pra caramba. Houve traição. Ontem Luiz Lima falou claramente que houve traição dos partidos que inclusive querem compor com a gente as eleições de 2026. Vocês já sabem quem são esses partidos traidores? PP votou contra nós. PP foi o maior desastre para nós. Nós levamos um susto com aquilo. União. Nós tivemos 4 votos. Sabe quem foi que votou? O nosso time. Nós temos 4 membros nossos lá, 3 membros nossos e um membro que é de outro partido que votou com a gente. O resto tudo votou contrário. Votou favorável à suspensão e contrário ao nosso pedido de arquivamento. Então E qual seria o motivo dessa traição, deputado? Eu acho que tem muita gente com ego ferido na Câmara dos Deputados. Tem gente que não consegue conduzir o Congresso Nacional da maneira que a Câmara dos Deputados da maneira que deveria ser. Aí tem que ficar cedendo a pressão de um lado, cedendo a pressão de um outro, para se ver bem com todo mundo. Foi uma das maiores aberrações que eu vi em toda a minha vida. Para mim é inaceitável. Daqui por diante, porque isso não termina aqui, né? Do Conselho de Ética, é óbvio que ninguém quer ser sancionado pelo Conselho de Ética, Claro. Ou ser suspenso por 2 meses, até porque, passados 120 dias, vem o suplente. Vem o suplente. Então, esse prazo de 120 dias, ele é o limite para que um suplente possa entrar no lugar do deputado. Exato. Então, passada a decisão do Conselho de Ética, isso vai a plenário, CCJ e plenário. Isso aí. Ou seja, ainda tem um rito, um caminhar longo dentro da Câmara dos Deputados. E para conseguir maioria absoluta no plenário, é difícil. Difícil porque, assim, nós vimos isso no caso Ramagem, nós vimos isso no caso Zambelli, que nós vencemos esses processos em plenário. Processos, inclusive, mais pesados. Processo de cassação de mandatos. Então, a gente tem o sentimento de que se a gente não vencer na CCJ, porque existem erros regimentais no processo. Primeira coisa de um erro regimental que tem que ficar claro é que primeiro foi apensado 3 processos em um. Não pode. Pena tem que ser individualizada. Sim. Aí ontem foi feita uma manobra dentro do próprio Conselho de Ética para fazer o desmembramento das votações. Pera lá, o desmembro das votações em cima da hora, depois de um relatório, que por mais que tinha 3 votos, votos parecidos, mas com argumentos diferentes, não teria validade. Porque a gente, pera lá, eu tenho que ser julgado pelo crime que eu cometi. Sim. Tipifique-o. Você barrou a entrada do Hugo Mota. Primeiro que isso é uma mentira. Eu não barrei a entrada do Hugo Mota. Porque eu estava aguardando o acordo e a reunião que estava sendo feito lá dentro para depois decidir se o Hugo Mota subiria ou não na tribuna. Você diz aquele momento que tem o vídeo, que tem o vídeo. Eu não estou estou sabendo do acordo. Eu estou esperando alguém vir me falar. E digo abertamente, não passaria. O Hugo Mota não subiria na mesa, a não ser que me atropelasse com a polícia dali, se alguém não chegasse para mim e falasse, tem um acordo. E não foi me falado. Quando eu assusto com o Hugo Mota, eu olho para ele e falo, calma aí, presidente. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, e aí, Sóstenes? Aí o Sóstenes, não, pode liberar, a passagem tá livre. Já foi feito um acordo. Eu falei, tu não me avisa, eu ainda brigo com o Sóstenes. Eu falo, tu não me avisa nada, cara? Aí o Hugo Mota falou, você ia barrar a minha entrada? Eu falei, se não houvesse um acordo, eu iria barrar a sua entrada. Você teria que me tirar preso daqui.
Falei, porque eu não tô aqui brigando pelo Zé Trovão. Eu tô aqui brigando por uma senhora de 74 anos que está presa. Eu tô aqui brigando por uma mulher que escreveu Perdeu Mané numa estátua. E aí é onde começa o meu embate com o Hugo Mota. Mas que fique claro, respeitosamente e de maneira democrática. O que eu estou apresentando ao Hugo Mota naquela discussão é o seguinte, meu irmão, se você não tem capacidade de defender o povo que te elege, eu tenho. E eu não defendo só quem me elege, eu defendo todo o povo brasileiro, seja ele de direita, de centro ou de esquerda, porque eu nunca agi no Congresso Nacional para destruir a vida de ninguém. O que nós fazemos no Congresso é barrar projetos ruins pelo Brasil. E quando a gente barra um projeto ruim e aprova um projeto bom, a gente está fazendo para a sociedade, para mais de 200 milhões de brasileiros. Agora, justiça tem que ser feita. Houve umas idas e vindas nesse processo, né? Houve. O presidente da Câmara, Hugo Mota, primeiro havia dito que não sancionaria, não puniria nenhum dos 3 Exatamente. parlamentares. Isso eu me lembro muito bem. Que talvez seria por escrito. Isso. O que aconteceu com os outros parlamentares receberam uma moção por escrito. Exatamente. Só que depois ele acabou nomeando um parlamentar para tomar conta dessa história, foi para o Conselho de Ética e deu no que deu. Podemos dizer que esse revés, essa culpa do que aconteceu, essa decisão do Conselho de Ética, ela tem dedo e ela tem influência do presidente da casa? Não, deixa eu te ser muito sincero, o Conselho de Ética não trabalha a não ser com ligação e organização feita pelo relator e presidente da casa. Todo processo que passa pelo Conselho de Ética passa primeiro pela mão do presidente. Antes, inclusive, tiveram reuniões entre relator, presidente da comissão com o presidente Hugo Mota. Se o presidente Hugo Mota não quisesse que nós perdêssemos o nosso mandato... Porque, Neila, o meu grande problema na perda do mandato não é eu ficar sem vir em Brasília 2 meses. Eu não preciso ter um bottom pendurado no meu peito para defender o povo brasileiro. Eu vou continuar batendo igual do lado de fora. Mas quando se trata de você pegar um gabinete que tem quase 20 famílias que depende daquele emprego para sua subsistência e jogar esse povo na rua... E falar, ó, se vira, por 2 meses vocês não têm emprego. Isso é o que mais está me incomodando nesse momento. Porque eu não estou caindo para baixo num processo desse. Eu estou caindo para cima, porque quem está nos assistindo agora, o povo brasileiro que está vendo, sabe que o voto que eu ganhei foi um voto que eles não vão se arrepender. Porque eles sabem que aqui tem alguém que vai defendê-los acima do próprio mandato e acima da própria vida. Mas os servidores não vão poder manter o gabinete aberto e de forma administrativa gerir o gabinete? Não podem. Meu gabinete é trancado. Eles trocam a fechadura do meu gabinete. Meu apartamento funcional é trancado. Eles trocam a fechadura do meu apartamento funcional. E eu só posso ter acesso ao meu apartamento e ao meu gabinete quando terminar o processo, terminar a sanção dos 60 dias. Então, quando eu for tomar posse novamente, é que o meu gabinete vai poder voltar. Agora a pergunta é, como que eles vão fazer isso? Como é que nós vamos recontratar todo mundo do dia para a noite, dar acesso ao sistema para todo mundo do dia para a noite? É isso que eu não entendi ainda. Porque, poxa, quer sancionar o parlamentar? Sancione o parlamentar, 60 dias. Olha, o gabinete não pode protocolar projeto, mas mesmo que o gabinete fosse ficar, olha, o gabinete vai ficar fechado. Mas que não essas pessoas que ganham um salário, deixar de ter esse salário, deixar de atuar. Elas poderiam estar aqui. Nesse momento, não posso atuar na Câmara, então vai atuar no Estado, vai rodar no Estado, vai fazer a visita de base, como nós vamos fazer, porque 2 meses para mim é oneroso, é pesado, não é por pouca coisa. A gente tem que lembrar que eu pago quase 9 mil reais de pensão que desconta direto da folha. Não vai ficar sem receber a pensão a mãe do meu filho. Eu vou ter que transferir, mas e judicialmente, como é que eu faço isso? Qual que é a manobra que nós vamos fazer jurídica? Como é que vai resolver? O juiz vai pegar um caso desse agora, como a Câmara fez tão rápido, e olhar na sexta e na segunda-feira, despachar e falar, não, o deputado pode transferir o dinheiro na conta da mãe do filho dele, porque a partir do momento que eu não tiver salário, o juiz autorizando ou não autorizando, eu vou fazer a transferência para ela. Porque eu não posso deixar meu filho sem escola, sem alimentação, sem as coisas básicas. Cada um de vocês 3 que vai ser penalizado, ou que está sendo penalizado, vai ter cada um tem a sua peculiaridade. Exatamente. Agora, Exatamente. que vai ter que lidar com essa sanção, com essa possibilidade de suspensão. Agora a pergunta que fica é, vai haver alguma manobra do PL ou da direita junto com esses partidos que, em tese, seriam partidos aliados? Olha, eu acredito que... Ontem eu quero até agradecer o nosso
pré-candidato e próximo presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro, que pessoalmente ligou para os líderes partidários pedindo para que não houvesse, que não votassem, que não fizesse isso com a gente. Mas, infelizmente, o processo com a força do Hugo Mota acabou sendo mais forte, né? Mas eu acredito que ele agora entra junto com o presidente Valdemar no campo disso, de dizer, olha, gente, beleza, isso já é uma punição para esses caras. Vocês já estão colocando esses caras com a cabeça a milhão, e então, vamos lá, vamos vencer agora no plenário. Então, acho que agora a gente tem a possibilidade de falar parlamentar por parlamentar, porque, por exemplo, às vezes o partido orienta um tipo de votação, eu voto diferente. Sim. Porque eu não voto conforme o partido quer, eu voto conforme é necessário para o Brasil. Se o projeto é bom para o Brasil, eu vou votar favorável. Perdão. Se o projeto é ruim para o Brasil, ou se ele tem alguma amarração que eu acho que possa prejudicar o Brasil lá na frente, eu voto contrário. Então, o partido já tem essa convicção com o deputado que eles permitiram se eleger na legenda. Esse cara é autônomo, ele acompanha o partido em muita coisa, mas muita coisa ele tem a decisão própria dele. Então, eu acredito que é isso que vai acontecer no plenário, porque o cara vai dizer, pô, eu vou votar para um cara perder o mandato que não tem dinheiro na cueca, não tem sítio em Atibaia, não tem triplex no Guarujá, não tem roubo das velhinhas do INSS, não tenho ligação com o Banco Master, não andei no vatinho do Vorcaro, não fui na festa lá na Europa com o Vorcaro, não tomei uísque junto com os ministros lá na Europa. Então, pera lá, por que eu estou sendo julgado? Eu estou sendo julgado porque eu defendo o povo brasileiro. Isso para mim é uma grande honra. Inclusive, esse processo eu vou fazer uma medalha dele, eu vou colocar um quadro de pelo menos 1 metro para dizer, olha aqui, ó, para o meu filho, quando tiver a minha idade, olhar e falar assim, meu pai um dia foi preso pelo Alexandre de Moraes por defender o meu país, perdeu o seu mandato por 2 meses por defender o meu país. O que eu nunca vou perder o meu mandato é por corrupção, ou por ligação, ou por passar mala fora de raio-x, essas coisas não vai acontecer comigo. Ou seja, o momento eleitoral também não é momento de tripudiar, né? O PP e União, que são partidos que podem ter traído nesse momento, também estão se aproximando do Flávio, nesse momento agora, para formar uma base eleitoral. Aumentar tempo de TV, Exato. Dinheiro. É que, na verdade, assim, os partidos de centro, eles têm agora 2 barcos lançados ao mar. Um está cheio de buraco afundando e o outro é novo, com motor, além do motor ser potente, tem motor extra, tem condições de velejar por pelo menos 8 anos. Então eles estão olhando para isso, pô, aquele barco ali acho que não chega na costa, não tem condição, né? A gente está vendo os escândalos, e os escândalos são cada vez maiores. E os escândalos, o que mais me impressiona nos escândalos do Lula é que os escândalos do Lula não é só dele. Quando o escândalo é do Lula, respinga na Suprema Corte. Eu falo, meu Deus do céu, mas parece que isso aí é o quê? Parece que a Suprema Corte se tornou o gabinete auxiliar jurídico do Lula. Você lembra que antigamente o Lira acabou com isso? A gente podia contratar um assessor jurídico para nos defender, né? Pagava pela cota parlamentar. Hoje não pode mais. Isso é bem ruim, porque a gente fica gastando dinheiro. Parece que o Lula contratou o STF para ser literalmente o gabinete jurídico desse governo, que está afundando e que precisa ser retirado. Então, os partidos de centro, que precisam sobreviver, porque o PP não tem candidato à presidência. União Brasil não tem candidato à presidência. Quer dizer, até tem, mas um candidato que nunca chega a 6% nas intenções de voto. Sabe que não tem capacidade de ganhar uma eleição a presidente. Nada contra Ronaldo Caiado, acho que ele é um dos caras mais brilhantes do Brasil, gosto, mas agora foi pro PSD, né? Mas era um cara que estava ali dentro, por isso que foi embora, porque sabia que não ia ganhar a eleição e que o PP e a União não ia dar para ele, não ia apoiar a presidência dele. Agora a gente tem a oportunidade de pacificar realmente o país. E como se pacifica o país hoje? Flávio Bolsonaro sendo eleito presidente da República, indicando os 3 ministros que ele vai indicar naturalmente no lugar do Barroso, porque se Deus quiser não vai entrar no lugar do Barroso agora, o Messias já foi embora, né? O despachante da Dilma não deu certo para ele, se Deus quiser o Alcolumbre vai segurar isso até o Flávio, depois vem a aposentadoria do Gilmar Mendes, a aposentadoria da Carmen Lúcia e o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso vai acontecer na próxima legislatura, então o Flávio vai poder indicar 4 ministros. Olha que pacificação perfeita, acaba a guerra, o judiciário vai cumprir o seu papel, o Congresso vai cumprir o seu papel e o povo brasileiro vai ser beneficiado com isso. Chega de perseguição, chega de injustiça. Deputado, falando de anistia, para a gente encerrar, a gente está vendo as imagens aí do dia desse motim, que foi o termo que a gente usou lá na Câmara dos Deputados, que foi por conta da anistia, do projeto da anistia, que acabou se tornando dosimetria e teve o veto derrubado na semana passada na Câmara dos Deputados.
O senhor e a base do PL, da direita, vão se contentar com dosimetria? Até porque vai bater no Supremo, o Supremo vai analisar conforme data e a forma que eles bem entenderem. Meu pai me ensinou o seguinte: filho, se você estiver afogando e você encontrar um galho de árvore, você abraça ele que você vai se salvar. E eu falava assim, tá bom, pai, mas um galho de árvore te salva. E é exatamente o que é a dosimetria. É um galho de árvore. Não é o que o Brasil precisa. Até porque, Neila, vamos fazer um ponto para ficar claro. Quando nós autorizamos a dosimetria, foi para que as pessoas fossem para casa. Mas é a coisa mais ridícula no mundo você condenar alguém a ter que passar por um processo que não tem legitimidade. Primeiro porque quem foi preso não tem foro privilegiado, não poderia ser julgado pela Suprema Corte. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós não podemos condenar uma pessoa a um crime que não aconteceu. Se tivesse acontecido de alguém assumir no dia e dizer eu sou o presidente do Brasil a partir de agora, aí seria golpe de Estado. Ou se as pessoas estivessem armadas naquele momento e falassem nós não vamos permitir que o Lula volte, aí seria um golpe de Estado. Mas não foi nada disso, foi depredação. Depredação que eu lamento e que eu fui um cara que apanhei no começo do meu mandato por conta disso, porque eu estava na Asa Sul, lá na SQS 111, no apartamento 404, quando eu estava de tornozeleira eleito aqui em Brasília, porque eu vim para cá para aprender depois da minha eleição, eu vim aprender, porque eu não era deputado. Naquele dia eu estava no meu apartamento, eu fiz um vídeo dizendo, pelo amor de Deus, vamos embora para casa, antes do acontecimento aqui na Esplanada. Falei, o presidente Bolsonaro já deu a orientação que as manifestações pacíficas são bem-vindas, mas que acabou, vamos todos para casa. Eu apanhei um ano por conta daquilo, porque eu sabia que a hora que esse desgoverno sentasse na cadeira, agora quem é chefe das Forças Armadas é ele. Era óbvio que dia 1º, depois que ele subiu a rampa, quem ia mandar? Ô, general, vem aqui. Quem que é teu comandante? É o senhor. Então, prende todo mundo. Foi isso que eles fizeram, uma armadilha. Então, a gente não pode permitir que essas pessoas passem por uma dosimetria. Agora é necessário, mas nós vamos lutar pela anistia ampla, geral e irrestrita para restabelecer a verdade no país. E claro, eu não estou falando anistia para quem cometeu crime. Quem cometeu crime tem que responder pelo crime. Qual que é o crime? Depredação. Qual que é a pena para um crime de depredação? 1 ano? 2 anos? Se for isso, essas pessoas têm que ser indenizadas, porque tem gente que está presa há quase 4 anos, 3 anos e pouco. Então a gente não pode permitir, vamos lutar pela anistia, vamos continuar lutando. É claro que já nos dá um afago de algo que nos próximos dias a gente começar a ver as famílias indo para casa, as suas penas, porque tem gente que já cumpriu, através da dosimetria, tem gente que já cumpriu e já passou da sua pena. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, a pena dele cai para 2 anos e 7 meses, ele já cumpriu quase 8 meses de pena, isso vai cair para menos de 2 anos, então naturalmente o presidente também tem que ser liberado por conta disso que foi passado. Mas a gente não pode aceitar que isso seja justo, isso não é justo, isso é, como eu disse, um galho de árvore para te salvar de um afogamento. Muito bem, agora a gente segue acompanhando esse processo do Conselho de Ética que segue para a Comissão de Constituição e Justiça e vamos ver como é que vai seguir esse processo, deputado. A gente continua se falando. Claro. E desejo sorte aí para o senhor. Obrigado, que Deus abençoe você, parabéns pelo seu trabalho, pelo tudo que você cresceu, eu te conheço já desde quase do início do meu mandato. E a gente fica muito feliz, Neila, de ver que pessoas que entregam a informação fazem isso de maneira decente, de maneira correta. Então, parabéns. Obrigada. Você é uma grande jornalista, uma grande apresentadora, e o Brasil precisa disso. E a todos que nos assistem, meu muito obrigado. E vamos juntos, porque essa luta não é pelo Zé Trovão, essa luta é por vocês, é pelos meus filhos, é pelos nossos netos, bisnetos, tataranetos, é pelas gerações que ainda vão estar nesse país, que precisa de um país livre. Obrigada, deputado. Abraço.